Ver solicitação. Entrar ao vivo com a Nath. Aí, ó. Chegou. Oi! Oi! Tudo Agora bom? deu certo, não tava entrando. Nossa, eu tava mandando várias vezes e aí tava dando um erro aqui maluco. Falei, gente, será que eu É, esqueci como que faz pra colocar as pessoas na live? mas deu tudo certo, ainda bem. E aí, tudo Ai, que bem? bom. E aí, tudo bem? E você? Tudo bem também. Gente, essa é a Nath. Muitos de vocês já conhecem ela, já seguem ela. Ela é minha nutricionista maravilhosa. Estamos juntas já, acho que um ano e meio já? Acho que um ano e Um meio, ano, né? né? Um É, ano e pouco meio? mais de um ano. Isso. Faz um tempo já, hein? Passa rápido. É, muito. E, gente, vou deixar ela se apresentar, então. Pode se apresentar, Nath. Gente, prazer. Eu sou a Natália, né? Nutricionista. Eu sou formada em nutrição e faço pós-graduação em nutrição esportiva funcional. Então, eu com a Thalia, a gente faz esse trabalho de hipertrofia, de ganho de massa muscular. E aí a gente vai falar um pouquinho mais para vocês sobre esse mundo da nutrição esportiva e essa parte do falsa magra e toda essa parte Isso. da composição. Sim, e a Nath, ela atende, gente, tanto presencial quanto online também. Então, Isso. tem muitas seguidoras aqui que são de outros estados e têm vontade de passar com ela. Então, isso é possível porque ela atende online. E assim, gente, a consulta online dela é maravilhosa, é praticamente uma consulta presencial. Então, se Exatamente. vocês têm alguma dúvida, mandem um direct para ela, sigam ela lá também. E é Isso. isso. E a consulta online não perde nada da presencial, nem a parte da antropometria que a gente fica devendo, porque tem a foto, ensina a fazer as circunferências, então fica bem parecida com a presencial. E Isso em São aí. Paulo, eu atendo no Tatuapé. Isso. Inclusive, amanhã eu tenho retorno com você, hein? Ai, estou Isso, ansiosa. ai, ai. Mas é isso. Bom, então, gente, vamos lá. Eu resolvi fazer essa live, né, sobre esse tema falsa magra, porque eu era uma falsa magra, então eu sei como que é isso, né? Como que é sofrer, né, sendo uma falsa magra. E eu tive uma longa jornada aí de um pouco mais de 2 anos, né, nessa mudança da minha composição corporal. Só que antes disso eu errei muito e é sobre isso que a gente vai falar aqui, são erros comuns que a maioria de vocês cometem e vocês têm muitas dúvidas, né, sobre isso. Tanto vocês me mandam no direct, como lá no YouTube também. Então resolvi começar fazendo uma live sobre falsa magra. Futuramente a gente pode fazer também uma live sobre emagrecimento, porque também ficou bem dividido aí. Tipo, quando eu fiz a enquete, eu vi que muita gente também tem interesse sobre emagrecimento, mas hoje vamos falar com as falsas magras. E aí eu abri uma caixinha, né, de perguntas no meu Instagram, aqui no Instagram, e aí recebi muita pergunta. Só que daí o que eu fiz, né? Selecionei as que mais se repetiam para a gente poder ir respondendo ao longo da live. A gente vai abordando os tópicos e aí eu vou respondendo algumas de vocês. E aí também vou separar um tempo no final da live para vocês mandarem as perguntas e aí a gente responde também. E aí a gente tem aqui na live um íconezinho para mandar as perguntas. Eu prefiro que vocês mandem as perguntas ali, porque vocês vão começar a interagir aqui no chat e aí vai ficar um monte de pergunta, igual da última live, né? E aí a gente fica um pouco perdida, porque pode acontecer de alguma pergunta de vocês passarem batido e a gente não vê. Então, para a gente conseguir responder todas vocês, mandem na caixinha aqui que tem um íconezinho de pergunta. É tipo um chatzinho com interrogação. Aí manda ali, que aí a gente abre depois no final e responde vocês. Então é isso. E aproveitem para mandar essa live também para todo mundo. Mandem para as amigas, para a mãe, irmã, tia, para todo mundo, para que elas possam participar também aqui com a gente. E é isso. Então agora vamos começar a nossa live. Vamos lá. Vamos começar pelo começo. Então eu vou pedir para a Nath explicar para a gente, dar uma definição sobre o que é a falsa magra, né? Falar um pouco mais sobre essas características físicas da falsa magra, porque pode ser que tenha alguém aqui que não saiba que é uma falsa magra e aí depois que ela comentar sobre isso, pode ser que você se identifique.
Então, o que a gente considera uma paciente que é uma falsa magra? São aquelas pessoas que, quando a gente olha, tem um biotipo magro. Então, tem aquela aparência magrinha. Só que quando a gente vê a composição corporal dessa paciente, ela tem um percentual de gordura um pouco mais alto. Então, isso significa que ela tem mais gordura do que massa muscular. Então, por isso que ela é considerada uma falsa magra. Porque se a gente for ver na parte de composição corporal, ela tem uma gordura um pouco mais acima, que não é saudável, mesmo ela tendo um biotipo magro, uma aparência magra. É Então, aquela isso coisa, que de roupa parece que a pessoa, nossa, magrinha, é, mas só ela sabe como que é ali quando ela coloca um biquíni, ela fica insatisfeita com aquela barriguinha, né? é, até tem aquela coisa, às vezes a pessoa fala assim, nossa, mas você quer emagrecer? Você fala que você tem gordura onde? Você é tão magrinha. Uhum, Mas é uhum, por isso, a pessoa sabe onde incomoda ela, ela sabe que tem alguns pontos de gordura localizada. Então é isso que a gente vê na pessoa que é uma falsa magra, onde tem uhum. um percentual de gordura um pouco maior. E é isso que Sim, a gente trabalha para mudar essa composição corporal. E aí, o que sim. que seria um percentual de gordura um pouquinho maior? Seria em torno de uns 25 a 26%. Então, Uhum. disso para mais, já é considerado uma pessoa que tem um percentual de gordura relativo. Na verdade, acima de 26% a gente pode considerar isso. Sim, Então, é nesse caso que a gente acaba encaixando a paciente considerada falsa magra. sim. Eu acho que o meu percentual no começo, se eu não me engano, eu vou tentar achar o primeiro exame que eu fiz de bioimpedância. E depois eu compartilho com vocês para ver, mas eu acho que era em torno de 28%, 27, 28%, alguma coisa assim. Então, gente, se você não sabe se você é uma falsa magra, não tem certeza, porque você nunca fez, nunca passou numa consulta com um nutricionista, então eu recomendo que você busque passar com uma nutricionista e fazer o exame de bioimpedância, né, para ver a sua composição corporal, e aí lá você vai descobrir se você é uma falsa magra ou não. Ou a bioimpedância ou a antropometria, que a gente usa a fita e o odipômetro também consegue Que dá saber para saber. essa parte da composição corporal. E não foquem só no peso, porque às vezes você tem um peso super bom, o IMC às vezes até tá baixo, mas o percentual de gordura tá mais acima. Isso. E aí, uma dúvida também que eu separei aqui, né? Pra gente falar sobre isso. Beleza, a pessoa sabe que ela é uma falsa magra. E agora vem o segundo passo. Por onde começar? Ela fica nessa dúvida, que é o que todo mundo me manda na caixinha. Por onde eu começo, Thali? Perder gordura ou ganhar massa? E aí eu até separei aqui, ó, uma pergunta da Sofia Alandi. Ela mandou: como saber quando começar o booking? Qual é a porcentagem de gordura ideal? Estou com 15%, mas com medo de ganhar barriga. Nossa, ela tá baixo o percentual dela, não tá Ah, alto. não, você não é uma falsa magra. É, você é uma Então, magra assim, mesmo. o que que acontece? Quando a gente. É o que eu mais escuto. Então, assim, o paciente fala assim: eu não sei se eu quero primeiro ganhar massa muscular, se é melhor eu perder a gordura, como que eu me encaixo. Então, assim, eu acho que a gente tem que ver primeiro a composição corporal, é que eu até falo para os pacientes. Então, assim, primeiro a gente vai analisar a sua composição corporal e aí depois a gente define o caminho. Então, depois que fez bioimpedância, fez antropometria, ou no caso da consulta online, a gente fez foto, fez as medidas, a gente consegue direcionar o caminho para ver como que tá essa questão da parte de gordura. Então, Uhum, assim, o que que eu prefiro fazer? Primeiro, perder gordura e depois ir para o processo de ganho de massa muscular. Por que que acontece? Quando a gente tem o processo de perda de gordura, a gente tem o déficit calórico. E quando a gente tem o processo de ganho de massa muscular, que é o superávit calórico, então pode ser que o paciente ganhe um pouquinho de gordura. Então eu gosto de já chegar num percentual de gordura mais baixo, ter uma perda de gordura e aí depois a gente tem um ambiente tranquilo para caso tenha um ganho de gordura, tem um ambiente que a gente já consegue até ver mais a definição muscular. Então, quando a gente tem menos gordura, os músculos já aparecem. Então, a gente já uhum, consegue até saber mais quanto que tem que ganhar ou não de músculo. Fica um ambiente muito mais fácil para a gente trabalhar. uhum, sim.
Eu lembro que até eu ficava muito ansiosa, né, pra entrar no Booking. Nossa, gente, eu fui entrar esses dias no Booking porque eu ficava pedindo para a Nath. Eu até compartilhava aqui com vocês nos É. stories. Gente, não vejo a hora de comer mais, não sei o que lá. E a Nath, não, não. Porque a nutricionista, ela sempre vai saber qual que é a melhor estratégia para você. Então, você tem que seguir, você tem que confiar, né, no profissional que tá te acompanhando. Porque ele sabe, ele estudou para aquilo, ele sabe o que que vai ser melhor para você. E não se baseiem pelas outras pessoas, porque cada caso é um caso. Então, se você é uma valsa magra, escute o que o seu nutricionista vai te orientar. Com certeza vai ser por começar por essa perda de gordura, porque igual a Nath falou, se você já começa... porque são duas coisas distintas, né? O processo de ganho e o processo de emagrecimento. No processo de ganho, que é o que eu tô agora, e ainda nem tô comendo tanto, né? Tem gente que come bem mais. A gente tem que comer mais mesmo, porque o objetivo ali é ter o aporte de energia necessário para você chegar na hipertrofia. Então, o seu corpo vai precisar estocar muita coisa e, consequentemente, você vai ganhar um pouquinho de gordura. A ideia é a gente fazer uma estratégia ali para não ganhar tanto, mas vai ganhar. Então, se você é uma falsa magra, você já entrar num Booking, você vai ganhar mais gordura ainda do que você já tem. Então, se você tá ali com 27% de gordura, pensa só, você vai ganhar muito mais, né? Então, E o ideal... assim, tem aquela parte de até a gente consegue ver melhor, entendeu? Então, assim, às vezes a pessoa não tem uma massa muscular tão baixa, ela perdendo a gordura, esse músculo já aparece, a definição já aparece, e a gente só faz um ganho não tão expressivo. Então, assim, isso faz a diferença também. Então, por isso que é importante a gente primeiro perder e aí ter essa consciência de que pode sim ganhar um pouco, e aí a gente tem que ganhar o mínimo possível, do mesmo jeito que quando a gente tem um processo de perda de gordura, a gente tem um déficit calórico e pode correr o risco de perder um pouquinho de massa muscular e a gente tem que preservar para perder o mínimo possível. Sim. Agora, vamos falar aqui, ó, sobre um terceiro ponto, né? É possível perder gordura sem ficar com aspecto de muito magra? Aí eu separei aqui duas perguntas que eu recebi, tanto no direct quanto na caixinha. E também é o que eu mais escuto, que é aquela coisa de, meu Deus, se eu emagrecer mais, eu vou sumir. E aí a Gabriele mandou uma mensagem assim: Thali, eu sou uma falsa magra, fiz uma avaliação e tenho muita gordura no meu corpo. É possível eliminar essa gordura e ao mesmo tempo eu ganhar massa muscular? Pois sinto que se eu eliminar toda a gordura do meu corpo, eu vou ficar muito magra, sendo que o meu objetivo é ganhar coxa e bunda. Então, assim, foram várias perguntas ao mesmo tempo. Se eu for esquecendo de alguma, você me lembra, tá? Tá. Mas o que acontece? Essa questão do vou ficar muito magra, se eu perder toda a minha gordura, eu vou sumir. Não, a gente não vai perder toda a gordura. E não Primeiro é que uma não tem coisa como assim, perder toda a gordura do corpo, né? Ela falou que se e eu perder toda tem a que gordura do meu ficar. corpo. Porque se a gente Sim. também tem uma gordura muito baixa, ou um percentual de gordura muito baixo, a gente tem que levar em consideração que os nossos hormônios, eles dependem de gordura. Então, a gente acaba levando para um prejuízo. Então, é aquela pessoa que acaba atrapalhando a menstruação, às vezes fica sem a menstruação, o fluxo todo desregulado, tem falta de produção de hormônios, e aí essa produção também atrapalha no ganho de massa muscular. Então, a gente tem que levar em consideração tudo isso. E Sim. aí, mesmo nesse caso, a gente precisa, sim, começar com a estratégia de perda de gordura. E aí, o que eu gosto de fazer com os pacientes? Não é aquela estratégia de perda de gordura muito expressiva. Então, eu vou equilibrando um pouquinho. Deixo um ambiente propício que ele consegue perder um pouquinho de massa muscular, de massa de gordura, ganhar um pouquinho de massa muscular. Não vai ser nada expressivo, porque a gente não vai estar nem num superávit tão grande, nem num déficit tão grande. E aí a gente consegue ir regulando um pouquinho essa composição. E aí, nesse caso, é muito importante, mesmo que a gente falasse, não, primeiro vamos perder a gordura, que o paciente treine. Porque se ele tem um treino, ele tem uma preservação dessa massa muscular. Então, já ajuda a gente nesse caso, né? Sim. Então, essa questão de, eu vou sumir, não. A gente consegue sim regular e a gente consegue sim ir alinhando tudo para não acontecer isso. Que é o que entra o outro tópico aqui da nossa pauta, que é sobre a importância dos treinos nesse processo. Eu acho que isso daqui é um dos mais importantes, assim, porque foi
o que aconteceu comigo. Quando eu o que que acontecia, né, no começo, lá no começo, quando eu tava assim, nossa, descobrindo essa coisa do fitness e tal, me interessando por vida saudável, até então eu era sedentária, me alimentava, não me alimentava assim 100% mal, porque eu sempre comi comida saudável, mas também comia muito errado. E aí, o que que acontecia? Quando eu não tinha ainda acompanhamento com Nutri, nada, eu entrava naquela pilha de tipo assim, eu me olhava no espelho e aí eu ficava incomodada com a minha barriga. E aí eu ficava, eu preciso então fazer uma dieta para eu perder essa barriga, certo? E aí eu ia lá e, tipo, pesquisava dieta low carb. Aí eu, nossa, que louca. Ficava comendo, tipo, salada. E na época ainda comia carne, né? E comia frango, assim. E aí de treino, aí eu não preciso treinar também. Aí o que que eu fazia? Eu só ficava me matando em abdominal e treino HIIT, treino cardio, não fazia musculação. E aí depois porque é um processo, né, gente? Tipo, muita gente vai se identificar com isso que eu tô falando, mas não se desespere, porque assim, é uma jornada e tem um período aí de maturação para você aprender a lidar com isso. Então é normal que você ache que você não pode comer pão, que você não pode comer macarrão, que você não pode comer batata, né? Porque tem aquele medo do carboidrato. É, muito. E aí você também vai, que nem eu recebi algumas perguntas relacionadas a treino, que é o que a gente vai falar agora, das pessoas falando sobre o cardio, né? Tem muita essa associação do cardio com o emagrecimento, quando na Sim, verdade não tem nada a ver, porque o que vai te emagrecer de fato é o déficit calórico, é a dieta, né? Então, sim. assim, o exercício físico, ele entra mais como um potencializador ali do seu gasto energético. E aí acontecia isso comigo. Eu ficava lá fazendo cardio, HIIT, abdominal e não sei o quê, e comendo pouco. E nossa, cara, não sei como não tive um Aquela piripaque. Acho que é coisa do comer pouco é o certo, que não é, né? e não é, e não O é. certo é comer certo. Então, Exatamente. assim, tem muito isso. E eu acho que as pessoas precisam ir perdendo mesmo esse pensamento, né? E quando a gente pensa no ganho de massa muscular, essa troca, é super importante ter o carboidrato. Então, esse medo do carboidrato não tem um porquê, né? É ele que vai te dar Uhum, energia, vai te ajudar a render melhor no treino. E essa questão do, eu quero emagrecer, eu vou focar só no treino aeróbio, vou fazer só um cardio, vou ficar fazendo HIIT. Não, então assim, você pode combinar os dois. E quando você tem um treino de força, isso já te ajuda a ganhar mais massa muscular e aí entra naquilo que a gente estava conversando antes, de não ter a perda de massa muscular, mesmo quando a gente está nessa estratégia. Então a gente sim, consegue ir deixando o ambiente bem equilibrado. sim. E aí, dentro desse assunto de treino, a Amande.mrs perguntou: aeróbico diário é indicado para a falsa magra que quer ganhar massa? E aí, responde essa primeiro do aeróbico. Ela perguntou se Tá. fazer exercício aeróbico todo dia é indicado para falsa magra? Não tem problema, tá? Então, assim, ajuda a perder gordura, porque vai aumentar o gasto energético do dia. Então, seja no treino de força, seja no aeróbio. Mas o que que a gente tem que levar em consideração? Se você quer mudar essa composição, aumentar a sua massa muscular, a gente precisa de treino de força, exercício resistido. Então, é isso que vai fazer com que você ganhe mais massa muscular. E aí, o Uhum, treino de força com o cardio, eles podem competir se for um cardio mais intenso. Então, uma pessoa que vai fazer uma corrida longa, que vai fazer um cardio né, de um tempo maior de duração, isso pode impactar sim no ganho de massa. Se for esse o uhum, caso do cardio, aí a gente precisa ter um intervalo de mais ou menos 8 horas entre um treino e outro. Mas se for só, eu terminei de treinar, vou fazer um cardio para potencializar o meu gasto energético, aí é legal, até uhum, recomendado. sim. Mas se a gente pensa em trocar essa composição corporal, aumentar a massa na massa muscular, né, a massa magra, aí eu recomendo ter também um treino de força para que consiga ter esse ambiente propício. Uhum. A Caroline Oliveira, ela mandou assim, mesmo nesse sentido também, a pergunta dela. Eu teria que iniciar com a perda de gordura, ou seja, fazendo cardio, aquela coisa que a gente falou, as pessoas associam emagrecimento com cardio. Dizem que é só focar na musculação e já vai me trazer resultados. Qual é o certo? Seria isso que a gente falou. Sim. Não pode competir, né?
O cardio com o seu treino de. Você tem que dar preferência para musculação, porque você quer aumentar a sua massa muscular. Isso, se seu objetivo é ganhar massa muscular, é o exercício de força, o exercício resistido, seja ele musculação, seja um outro tipo de exercício que tenha esse estímulo. Então, Uhum, tem que ver o que você está querendo priorizar no momento. Se for uhum. isso, aí sim o cardio ele vai ser um que vai competir. Então, até é interessante que você faça o treino de força antes, depois faça o cardio, mesmo que tenha esse intervalo de 8 horas, mas seja primeiro de força e depois do cardio. Sim, porque o seu foco é o ganho de massa, então você prioriza É, o seu treino de ganho de massa, que é o treino de musculação, e você pode inserir o cardio em menor proporção, assim, né? Pode ser, sei lá, sim, se você treina à noite, você pode fazer o seu cardio de manhã, alguns minutos ali, 20, 30 minutos, né? Já não iria atrapalhar tanto, porque você ia fazer o seu treino de força só à noite. Ou se você for isso. fazer o seu treino de musculação, e se você não tem esses dois horários, não, tem que fazer o treino de musculação à noite e o cardio à noite. Então, faria o cardio depois do seu treino de musculação para não atrapalhar no desempenho ali do seu treino, né? Porque você estaria guardando o seu estoque de energia para primeiro dar ali na musculação e depois no cardio, né? É, e aí E não faria aí, um cardio tão intenso, né? Faz um mais isso. leve. Isso. E aí, Nath, eu queria que você falasse um pouco para o pessoal, que eu já fui questionada sobre isso, assim, e aí eu queria que você explicasse melhor. Essa questão de, tipo assim, conforme a gente vai ganhando, tentar explicar essa parte pro pessoal, conforme a gente vai ganhando massa, a gente vai mudando a nossa taxa metabólica, né? E isso faz com que a gente Hum. tenha uma perda de gordura mais acelerada, vamos dizer assim? Então, o que que acontece? Quando a gente tem uma massa muscular maior, a taxa metabólica basal, que são quantas calorias a pessoa gasta em repouso, ela aumenta. Então, isso faz com que, assim, você já em repouso já tá gastando mais. E aí a gente coloca um treino de maior intensidade, que normalmente a pessoa que tá nesse processo tem um treino de maior intensidade, então potencializa mais ainda esse gasto. Então, por isso que até se a gente pensa numa estratégia de emagrecimento, é legal você ter sempre uma massa muscular legal, né? Então, uma quantidade de massa muscular legal. Eu sempre falo para os pacientes que a massa muscular não é só aquela coisa de, vou ficar musculoso, vou ficar forte, isso, aquilo. É questão de você ter uma composição corporal Uhum. melhor, ter uma taxa metabólica maior, e aí, com isso, você tem mais saúde até, né? Sim, Então, acaba entrando nisso. E aí, sim, você mesmo em repouso gasta mais calorias. Então, por isso que é sim. interessante a gente ter essa atenção para massa muscular. Sim, sim. E Tanto aumenta quem mesmo. quer e tanto quem quer emagrecer também, né? Para quem Sim, quer emagrecer e quem quer ganhar massa, é sempre importante focar no ganho de massa, né? Porque ele sim. vai te ajudar, se você quer perder gordura, ele também vai te ajudar, né? Conforme a sua massa muscular for aumentando, você vai gastando mais calorias. E vai deixando uma composição corporal mais saudável, né? Então, é sempre melhor você ter. A gente sempre brinca que é legal um C. Então, peso menor, quando a gente já viu impedância, então peso menor, massa muscular maior e gordura menor. Então, sendo Uhum. assim, você tem uma composição corporal legal. Sim, sim. E falando, reforçando, né, de composição corporal, para as meninas não focarem na balança, né? Porque tem tanta Nunca. coisa. Eu fui descobrir isso quando eu fui para a minha primeira consulta com a nutricionista, né? E a primeira consulta geralmente ela demora mais, a gente conversa Sim. mais, aprende, é tipo uma aula, assim. E ela me explicou tudo isso. Antes era outra nutricionista que eu passava. E aí ela explicou, olha, não se apega, porque eu ficava assim também, eu ficava, não, mas o meu peso, que não sei o quê. Ela, não, ó, vou te explicar. E aí ela me explicou tudo. Tem isso, tem líquidos, nossa, tem um monte de coisa. Então, assim, Sim. e hoje eu nem ligo mais pro meu peso, pra você ver, porque assim, eu sei que não é aquilo dali que eu tô vendo na balança que importa, e sim a minha composição como um todo. Então, fica a dica aí pras meninas também. É. E até quando tem o ganho de massa muscular, contribui para o peso aumentar. No consultório eu tenho um demonstrativo do que é 1 quilo de gordura e 1 quilo de músculo. Então, se você Uhum, vê o quilo de músculo, ele é muito mais denso, ele é muito mais pesado. Então, se o paciente está trocando a composição corporal dele,
Então, influencia para ele não perder o peso. Então, o paciente que está treinando mais, ele toma mais água. A gente trabalha muito, eu gosto muito de focar nessa questão do consumo de água. E aí, a gente também tem aumento da água, aumento da massa muscular, contribui para o paciente trocar a composição corporal dele e aí o peso às vezes nem muda. Então, eu sempre falo, não se pesa. Porque se o peso não mudar, vai achar que não está tendo resultado. Às vezes ganhou uma quantidade legal de massa muscular e o peso até aumentou. Então, a gente tem que ver sempre assim, roupa, espelho, se quiser É o tirar que eu foto sempre para falo. comparar. Mas tem que ser isso e não um peso, porque realmente a massa muscular ela é densa e ela pode Sim. pesar mais. Sim, acontece até da pessoa começar a emagrecer, por exemplo, ela quer emagrecer, aí ela começa a ir pra academia. E aí ela, nossa, meu, tá dando errado essa dieta, porque eu tô fazendo dieta, eu tô treinando e meu peso tá aumentando. Mas às É, vezes ela tá ganhando músculo, né? Ela tá ganhando massa muscular e aí tá ficando mais sim. pesada. Então, Ela por isso, troca, né, a gente, composição corporal. sim, se baseiem pelo que vocês veem no espelho, nas roupas de vocês. Eu sempre falo que é muito bom tirar foto. Eu sempre tô postando aqui antes e depois. Eu adoro postar antes e depois. Porque é a melhor coisa, né, que a gente tem ali. Tira uma foto sua a cada, sei lá, a cada um mês ou a cada 6 meses. É muito bom, porque daí ali você consegue ver realmente a diferença. Sim. E aí, até assim, que a gente falou faz um tempinho que até acabei passando e não comentei. Na questão do paciente que chega e fala assim: ah, eu tenho uma gordurinha no abdômen, eu quero perder só ela, mas eu não quero perder minha Uhum, perna, eu não quero perder nada. Então, assim, isso é uma coisa que não existe. Não tem como a gente sim, falar assim, não, a gente vai fazer uma dieta, que essa dieta vai ser focada na perda de gordura abdominal. não tem. Vai ser a perda de gordura total. Se você tem uma gordura maior na parte abdominal, significa que você tem uma tendência a armazenar gordura nessa área. Então, a gente Uhum. vai fazer essa estratégia de déficit calórico, vai perder a gordura no geral. A hora que tiver com essa composição legal, aí a gente troca essa estratégia e vai para a estratégia de ganho de massa. Sim, eu recebi algumas perguntas assim também na caixinha de, ai, como tirar flanco, né? Eu nem É. sabia o que que era isso. O que que é? Como tirar aquele flanco, o culote, o braço, não sei o quê. E assim, gente, é dura essa realidade. Ela precisa ser dita. É assim, é um processo, realmente é um processo. Depois eu vou até Sim. postar também para vocês nos meus stories uma foto das minhas costas. Eu odiava aquela dobrinha que eu percebi que começou a aparecer um pouquinho, mas é por conta da dieta que mudou, né? Sim. Então, eu tenho mais tendência a acumular aqui. Então, eu sei que se eu tiver comendo mais calorias, né, consequentemente ganhar um pouquinho de gordura, é o primeiro lugar que vai aparecer mais. Eu tenho mais no braço, aqui nas costas, é onde mais aparece em mim. Então, é igual ela falou, tem pessoas que têm tendência a acúmulo nas coxas, Sim. acúmulo nos braços, Quadril. na barriga. Cada pessoa é de um jeito. Então, assim, se você tem raiva dessa gordurinha, então calma. É só você passar por esse processo que a gente está falando, do déficit calórico, pegar firme nos treinos. O mais importante é ter essa constância na dieta. E assim, não é uma linha reta esse Não. processo Não, não é. A gente, ai, nossa, a Thalia é mó focada. Ela conseguiu porque ela não errou nem um dia. De domingo a domingo ela foi pra academia. Não, não é assim, gente. É altos e baixos. A gente acha que é reto, né? Que a gente vai conseguir reto, mas não é. Então, você não precisa seguir a dieta de domingo a domingo, mas você precisa ter pelo menos 80% ali de constância para você conseguir. E aí, conforme você vai vendo essas mudanças no seu corpo, você vai se animando mais, né? E vai ter cada vez mais uma melhora. Mas assim, não é um processo claro, né? Tem pessoas que têm uma genética muito boa, que ela tem mais facilidade para perder gordura, mas tem outras que não. Eu não considero o meu processo muito assim acelerado. Eu acho que foi um processo assim normal. Tem gente que perde Foi. mais rápido do que eu perdi. Mas, assim, é um processo aí de um ano e meio, 2 anos, para você chegar ali num corpo que você fala: caramba, meu corpo mudou e tô muito satisfeita, vou continuar. Né? Não é uma É. coisa assim do dia pra noite. Eu até falo para os pacientes que, assim, não tem que se cobrar em ser 100%. Não levar isso como uma muleta. Então, assim, você não pode ser 100%, então eu vou ter exceções. As exceções, elas fazem parte, elas deixam a dieta mais saudável, assim, né?
mais fácil de ser Uhum. seguida, deixa todo o processo mais leve. E aí você tem que ir dosando. Então, assim, eu sempre falo, quem vai fazer 100% é quem é um atleta, uma pessoa que vive do corpo, que Para depende aquilo. disso. As pessoas, assim, Sim. né? A gente aqui normal tem as exceções, tem momento que vai sair um pouquinho da dieta, só que tem que ser sempre com consciência, ter o equilíbrio e ser constante. Então, assim, o seu hábito saudável, rotina de treino, boa alimentação tem que ser mais frequente do que essas exceções. Então, se tá Uhum. assim, a conta fecha. Agora, se Sim. não, se fica mais exceção do que a constância, aí não tem equilíbrio e aí desanda. E aí, até o final de semana, Sim. a gente tem que tomar cuidado. O fim de semana ele não pode começar na sexta-feira e até o domingo com bebida, comida, tudo que tem Sim. direito. Às vezes o pessoal já sai desde o café da manhã e vai até o jantar fora. É. Não dá. E Então a conta foi realmente algo não que eu fecha. aprendi, foi algo que eu aprendi fazendo acompanhamento, que nem, ó, a Sim. Ruth, ela mandou aqui, treino há muito tempo, mas não faço dieta. E, gente, olha só, vou contar um segredo pra vocês. A dieta faz tanta diferença. É por Faz. isso que eu falo pra vocês, se vocês puderem escolher fazer algum investimento, faça pagando uma nutricionista. Nem que seja por um tempo, porque assim, você pensa, você está sem noção nenhuma. Você vai ter uma noção do que é fazer dieta, né? Você vai ter ali, vai entender como que o seu corpo funciona, né? E você vai ver os resultados mais com eu, assim, eu acho que o resultado ele vem mais com a dieta do que com o treino. Claro que os dois é ótimo, mas assim, se você tá Sim. querendo, por exemplo, emagrecer, é dieta. E assim, eu comecei a ver mesmo o resultado quando eu comecei a levar a sério. Porque que aconteceu? Até o processo de você, se você começar a passar com uma nutricionista, vai levar um tempo para você levar aquilo a sério. Porque comigo foi assim. Eu fiquei, eu acho que uns 6 meses, tipo assim, não seguia 100%. E eu não tinha aquela noção de, tipo assim, ela me passou para eu comer 10 gramas de pasta de amendoim. Eu tenho que comer 10 gramas, porque eu achava que não ia fazer resultado, entendeu? Eu falei, não, vou comer 20 aqui, tá de boa. Faz Chegava diferença. lá, É só um não via pouquinho a mais. resultado. A gente acha que não tem, gente, mas essas gramas a mais, se você segue a dieta certinha, igual eu falei, não precisa ser de domingo a domingo, mas pelo menos 80% do seu tempo, você vai ver muita diferença. Você vai, tipo assim, se surpreender. E aí, o que que aconteceu? Chegou um momento assim que eu ia no retorno, e aí ela falava assim: você tá seguindo e tal, não sei o que. Eu falei, tô. E no resultado não tava, entendeu? Que eu tava seguindo. Tipo assim, A pra gente quem que eu tava sempre sabe. mentindo? Aí ela falava assim, só que aí eu entendo, porque como era, tipo assim, o começo, né? Eu acho que ela pensou assim: eu não vou pressionar, eu vou deixar Uhum. ela seguir conforme ela tá. Porque uma hora ela vai, entendeu? E aí ela ia me dando uns toques, tipo assim, ó, mas se você não seguir, tá, não sei o que lá. Aí chegou um momento que, tipo assim, deu um estalo. E eu falei assim, peraí, eu tô enganando quem? Eu tô me enganando, porque eu tô pagando um Sim. nutricionista e eu não estou indo e, tipo, eu não tô vendo resultado. Quem tá perdendo é eu. Aí eu coloquei na minha cabeça, falei assim, eu vou seguir 2 meses, tipo assim, certinho. E eu segui muito bem nesses 2 meses. Claro, fiz algumas refeições livres, mas mesmo assim, quando eu cheguei lá, tipo assim, meu, eu perdi muita gordura e ganhei muita massa muscular. Eu tava treinando em casa só. Então ali, foi ali que virou a minha chavinha, porque eu falei assim, cara, é só eu fazer. E não é doloroso, assim. É só eu seguir, né, o máximo que eu consigo e o resultado vai vir. E aí foi assim que eu comecei a ter resultado, que eu comecei a levar mais a sério essa questão da alimentação, que eu acho muito importante. Não adianta ter o treino, pode ser o melhor treino do mundo, se você não tem uma dieta, uma base, né, aquele ambiente propício para isso. Então o treino não vai dar o resultado que você espera. Então, eu vou fazer um treino, mas eu não vou ter um pré-treino direito. Você não vai render tão bem nesse treino. Eu vou Uhum, fazer o treino, mas aí depois eu vou comer qualquer besteirinha que eu ver pela frente. Não. Isso daí impacta. Então, se você tiver os grupos alimentares certos antes do treino, depois do treino, isso faz com que o seu treino tenha mais resultado e ao longo do dia você ter a quantidade certa de macronutrientes, de calorias, de micronutrientes também, faz muita diferença. Então, assim, você só tem um uhum. resultado se você tem um ambiente propício. E não assim, porque eu sou nutri, né? Mas realmente a dieta é o que mais faz a diferença. Então, assim,
Eu até falei isso hoje para uma paciente. Ela saía do treino e comia bolacha. Eu falei assim, não adianta, você tá Então, desperdiçando. Então, assim, você não tá tendo carboidrato, você não tá tendo de qualidade, né? Você não tá tendo proteína. uhum, Nada que vai melhorar o seu resultado pós-treino. Então, sim, isso faz muita diferença. Então, assim, muita. até perguntaram. Pode falar, Tari. Não, e uma coisa, é isso que você falou, que a menina saía comer bolacha, as pessoas elas pensam muito nas calorias apenas. Só que Sim. elas não entendem que um treino, quando você vai lá e faz um treino de musculação, o seu corpo ele tá precisando de várias coisas, aminoácidos, nutrientes, várias coisas ali de qualidade para poder trazer o resultado que você precisa, entendeu? Então, se você coloca ali um alimento que tem muita caloria e pouco nutriente ali, é a mesma coisa que nada. O seu corpo ele vai sugar ali, ele não vai encontrar. Então, assim, tem toda Sim. essa. Principalmente quando a gente está falando de ganho de massa muscular, né? Que é um processo bem mais lento ali, né? Que a gente tem que levar bem a sério mesmo. Então, não pensem só nas calorias. Tipo assim, aquela coisa, né? Vou compensar a alimentação ruim com treino. Porque daí aqui eu comi um lanchão, aí eu vou lá e eu me mato na esteira. Eu faço tipo 1 hora de esteira, faço treino. Gente, não vai adiantar. É Como bem melhor salada só você. depois. Não vai adiantar esse negócio de chutei o balde no sábado e no domingo, aí na segunda eu vou comer só salada. Eu vou cortar. Eu não vou pôr nem arroz e feijão no prato. Vou colocar salada, frango. Gente, não adianta. Tentem, tipo Não. assim, fazer isso que eu falei de 80% é melhor do que você ser 8 ou 80, sabe? É aquilo, né? Eu sempre falo para os pacientes, tenta não passar de 2 refeições livres na semana. Então, assim, você consegue ir equilibrando, né? E não tem essa história de, ah, eu vou fazer o dia do lixo. Primeiro, comida não é lixo. Segundo, que nesse Uhum, dia o gasto vai, né? O consumo vai lá em cima. E aí, vai fechar a sua conta? Não fecha. Então, também tem que levar isso em consideração. Então, e não é, ah, eu vou treinar, eu vou comer aqui qualquer coisinha porque eu tô indo treinar. Não, o que você come faz muita diferença. Você muita tem que ver se diferença. são os grupos certos para você ter um bom rendimento, ter uma energia nesse treino. Então, assim, a hora que você consegue, né, alinha tudo, e não é só dieta e treino. Você tem que ter uma boa noite de sono. É fundamental quando você quer aumentar a Uhum, massa muscular, você ter uma boa noite de sono, onde você vai ter uma produção de hormônios, ter um bom descanso. Então, ter um dia que vai ser o seu dia de descanso, o seu tempo de recuperação muscular, tudo faz a diferença. Então, realmente é um tudo. processo e não adianta querer isso do dia para noite, porque tudo que vem rápido acaba indo rápido. Então, assim, é um processo, igual a gente comentou, né, que a Tali tá nesse processo faz um tempo, porque realmente é uma evolução. E aí vai ter uma vez que aconteceu alguma coisa, você não conseguiu seguir tão bem a dieta ou não seguiu tão bem o treino quanto planejado, que a gente também tem que levar isso em Uhum. consideração, né? E aí o resultado pode ficar um pouquinho, né, sofrer umas alterações, não ser o que estava sendo esperado, e aí tem que dar um passo para trás, depois ir. Então, por Uhum. isso que é bom ter esse acompanhamento, é bom ir sempre analisando, e eu sempre gosto de ir com calma. Então, eu vou fazer o processo de superávit, a gente tem aquelas calorias médias, assim, né, que tem na literatura, de tanto a tanto. Eu gosto de ir aumentando sempre aos poucos, pra gente ir sentindo como cada organismo que vai responder àquele estímulo, né? Não é uma regra o corpo humano. Sim, sim. E aí essa questão também do que são vários fatores, né, para ter um bom resultado, né, com seus treinos e com a dieta. Não só a dieta e o treino, como a Nutri disse, mas a questão Sim, do descanso. Tão importante quanto o seu treino é o seu descanso. Outra questão também, mas aí é mais técnico, né? A Nutri que entende mais disso, mas a gente nem vai abordar isso aqui, que não é o tema da live, mas tipo assim, tem a questão de hormônios também. Quando você tá muito sim. estressada, você acaba prejudicando também, né, no seu descanso, na sua recuperação muscular. Então, tipo assim, quando você tá muito estressada no trabalho ou com alguma coisa, não dorme direito, tudo aquilo dali atrapalha. E aí você ficar ansiosa com o resultado pode te gerar esse estresse, né? Pode te gerar Sim. essa irritação e prejudicar. Então, assim, gente, não tem segredo, não é do dia pra noite. Eu mesmo eu já encarei isso como um processo. Assim, não vou dizer para vocês que eu não fico triste quando eu saio da dieta, quando, né, eu às vezes não tô afim de treinar.
Mas eu entendi que é um processo, tipo assim, não tem um prazo de validade para terminar, é a vida inteira. Então eu já coloquei isso na minha cabeça. Então se eu cair hoje, eu não vou ficar me culpando, eu vou simplesmente voltar ao trilho no dia seguinte, igual eu sempre falo, voltem aos trilhos e voltar à minha alimentação normal. Não vou compensar, não gosto de fazer compensação, esse negócio de ai, comi muito no domingo, na segunda eu vou reduzir. Não, é a mesma, eu vou seguir a minha mesma Vida que dieta. segue. Vida que segue, assim, faz egípcia e vai. Não fico me matando em cardio nem nada. E é isso, gente. Não tem segredo. Não. E assim, a gente tem que levar isso em consideração. Então, ter muito isso na cabeça. Não tem segredo, não é do dia pra noite. Porque o que acontece? Às vezes a pessoa tá nesse processo, mas ela não tá tendo o resultado que ela queria, o que ela tava na cabeça dela que ela ia ter, que rápido ela ia ganhar. E aí ela começa a se desestimular. Então também isso não pode Uhum. acontecer. Tem que estar sempre isso muito claro. Tanto que desde a primeira consulta eu deixo isso muito claro para o paciente. Que é um processo, que não vai ser do dia para noite. Porque senão começa a falar assim, ah, eu treino, treino, treino e não faço, não vejo resultado. Ah, eu faço a dieta certinha, mas eu não vejo resultado. Então, calma. Vai aparecer esse resultado. Se realmente está tudo certinho, esse resultado vem. Não tem por que não vir. Sim, Né? não Então, tem. a gente tem que levar E isso. essa questão da refeição livre, voltando nesse ponto da refeição livre, é isso que a Nutri falou também antes. Não é um dia inteiro livre. Antes eu confundia. Lá no comecinho eu achava, ah, minha refeição livre, vou comer o dia inteiro. Aí comprava M&M's, não sei o que e tal, ficava comendo o dia inteiro. Não é assim. Você faz uma refeição livre, por exemplo, eu escolhi que a minha refeição livre vai ser no almoço. Então, eu vou lá no almoço, eu almoço um hambúrguer, sei lá, uma pizza, o que eu tiver vontade de comer. À noite, lanche da tarde, à noite, eu faço a minha refeição normal da minha dieta. Então, se à tarde eu como a minha panqueca de banana, eu vou fazer minha panqueca de banana. À noite eu vou comer meu arroz com feijão e saladinha. Então, assim, escolham, né, uma das refeições do seu dia e faça aquela refeição livre o que você tem vontade. Tem vontade de comer um lanche, comer um chocolate, faça isso. Mas não faça o dia inteiro, tipo assim, chutar o balde o dia inteiro. Já acorda já na maldade, já comendo pizza. É, Não, não é assim, o dia inteiro não. Escolham uma refeição para vocês e façam a refeição livre de vocês, não tem problema nenhum. e assim, também essa refeição livre não pode ser, ah, vou comer tudo que eu tenho direito. Então, ah, vou comer um hambúrguer, vou comer uma batata frita, vou tomar um milkshake. Uhum, Não. Então, ela também tem que ser consciente. Eu tenho vontade de um hambúrguer, o hambúrguer vai valer a pena pra mim, vai ser o que vai me satisfazer, então eu vou comer aquele hambúrguer. Também tem que tomar um certo cuidado em relação a isso. Não é porque é uma refeição livre que é uma refeição totalmente livre. Eu pego muitos pacientes que têm aquela ideia de Instagram, que segue algumas pessoas que são bem do fitness e que eles têm aquela refeição livre que comem muito. E aí nossa, tem essa ideia. Então, 6 assim, mil calorias numa eu refeição. tenho um paciente que fala que come uma pizza e meia numa refeição livre. Gente, isso não pode acontecer. Tem que ver como que é o seu treino. Então, o seu treino, ele te permite isso? A sua dieta, a sua estratégia te permite isso? Não. Então, assim, eu vou fazer uma refeição livre, ela também tem que ser dosada. Ela é livre para você comer o que quiser, Uhum, mas de forma consciente. sim, sim. E aí agora vamos falar sobre, acho que é importante falar isso, já que a live é sobre falsa magra, que eu recebi algumas dúvidas sobre isso. A questão da suplementação. Muita gente também me pergunta, tá, você toma suplemento, as pessoas associam o meu resultado com a suplementação. E assim, gente, eu comecei a tomar creatina na mesma semana que eu comecei para academia, que foi quando eu comecei a minha dieta com superávit. Então, assim, 5 meses eu acho que eu comecei a tomar creatina. Antes disso, não tomava. Tomava whey protein. O whey protein, ou às vezes, né, intercalava com a proteína vegana e tal, mas eu sempre deixo claro que é só uma opção que a Nutri me dá, como ali lanche da tarde. Não é uma coisa tipo assim, se você não consumir isso daqui, você não vai ganhar massa. Porque as pessoas têm Né? isso. Nossa, eu não tenho dinheiro, que não sei o quê, não posso. Gente, é possível, a Nutri vai falar isso pra vocês, é completamente possível você ter um ganho de massa, uma hipertrofia, sem suplementação, só com alimentação. Sim, é a base, né? Então, assim, não adianta você querer gastar tudo e mais um pouco em suplemento, comprar, né, tudo que tem direito,
se você não tem uma base boa. Então, é a base. A alimentação tá boa? Tá bom. O suplemento ele vai vir como um complemento. Então, a Uhum. creatina, ela vai te ajudar a melhorar no treino, ela ajuda a melhora de performance, rendimento de treino. Então, é isso que a gente tá precisando, aumento da força. Então, tá bom, então a gente coloca ela. Eu lembro que até a Uhum. Thali ficava meio assim, mas você não vai por ainda pra mim? Eu falava, não, não vou pôr. Porque a gente Sim, tem que ter isso, né? Então, se a gente tá com uma alimentação boa, uma rotina de treinos bons, então assim, tá tudo alinhado, aí o suplemento ele vai vir pra somar. E não é assim, sim, ah, eu quero ganhar massa muscular, eu quero mudar a composição do meu corpo, eu comecei a treinar, eu preciso tomar whey. Não, ele vai vir com uma praticidade. Então, assim, você sim. quer uma praticidade? Você quer uma praticidade de qualidade? Você pode nem treinar e tomar whey. Então, a gente tem Uhum. que levar isso em consideração sempre. Sim, Então, nada qual que mais é o é do que ambiente? proteína, né? É uma proteína de boa qualidade e prática. Então, se você precisa disso, ele vai entrar muito bem para você, mas não trocando a refeição também. Então, tem gente que fala assim: Sim. ah, eu não vou almoçar, eu vou tomar um whey, eu não vou jantar, eu vou tomar whey. Não, melhor Uhum. trocar nos lanches, um café da manhã, Sim. e aí nisso a gente deixa esse whey mais nutritivo, né? Então, deixa para Uhum. todos os grupos. Mas, assim, a base não é suplementação, a base Não é é. alimentação. Então, tá Alimentação. Se você alinhado. Se você tiver uma boa estratégia alimentar, a Nutri vai saber calcular as quantidades de proteína que você precisa em cada refeição. E aí não é necessário whey, é mais se você quiser, igual a gente está falando por praticidade mesmo. Tô com pressa, ou então não tô afim de fazer isso daqui, então vou usar o whey. É mais uma forma de substituição, assim. Então, Sim. não associem isso, tipo, só vou ganhar massa se eu tomar whey, só vou ganhar massa se eu tomar creatina. O contexto também, né? Se você não é uma pessoa que treina muito pesado e nem quer treinar muito pesado, para que você iria gastar com creatina, né? Assim, no meu Sim, caso, eu tô buscando hipertrofia, progressão de carga, treinar cada vez mais pesado. Então, para mim faz sentido eu tomar creatina. Poderia também não tomar, mas para mim faz sentido tomar, eu quero tomar. Mas se você não é uma pessoa que quer pegar pesado, você só quer ali ter, né, melhorar sua composição ali, treinar de boinha, talvez não precisaria, né? ou que não tenha uma constância de treino também. Então, tem gente que treina 2 vezes na semana e já quer tomar suplemento. Não precisa Pra quê? disso. Então, a Uhum. gente consegue tem uma constância, tá treinando legal, aí sim entra com isso. E outra coisa, em relação ao whey, ele não precisa ser nem pré nem pós-treino, ele não tem que Sim. estar ligado ao treino. Nem se você treina, você pode consumir, nem tem que ser próximo ao treino. Então, isso também é Sim. uma coisa que tem muito essa ideia, né? Isso Muita não dúvida existe. sobre isso. Ai, eu também já recebi essas dúvidas. Tá, eu tenho que tomar o whey depois ou antes? E fica muito preso nessa questão do pré-treino, Sim, né? E eu faço o pré-treino também por uma praticidade, porque eu tenho uma quantidade de comida que eu preciso comer no dia e a Nutri distribui para mim entre ali os horários. Então, tem vezes que o meu pós-treino é meu almoço, tem vezes que o meu sim. pós-treino é meu lanche. Então, não tem essa regra, né, para o pessoal não ficar muito preso nessa questão do pré-treino, o que comer de pré-treino, o que comer de pós-treino. Se preocupem com a alimentação do dia todo, com o seu contexto alimentar. Você fazer um café da manhã reforçado, saudável, ali com a quantidade que você precisa, um bom almoço, um lanche, um jantar. Não precisa ficar tão pilhada assim no pré-treino, né? No pré e no É, pós-treino. tudo que você come 24 horas antes do treino já é uma refeição pré-treino. E a gente tem esse pré-treino imediato que para algumas pessoas precisa para dar Uhum, né, uma recarregada assim nas energias e ter um rendimento melhor. Mas assim, não é porque você treina que você precisa ter refeição específica de pré e pós-treino. Esse pré uhum, e pós-treino pode ser encaixado num café da manhã, no almoço, no jantar, no lanche sim. da tarde. Então, assim, a gente não precisa ter essa refeição definida, Sim. né? Porque tem Precisa dos gente que às vezes grupos nem. certos. Às vezes a pessoa nem tá com fome, ela não sabe, não entende nada de pré e pós-treino. E aí ela nem tá com fome, ela, nossa, vou treinar, preciso comer o meu pré-treino. A pessoa acha que Aí ela come tem que qualquer comer. coisa que não vai dar energia para esse treino, né? Então Sim, e tem também essa tem que ser o questão grupo também. certo. E o Uhum, tempo, então assim, a gente tem que levar em consideração, eu vou comer 1 hora antes, então eu preciso focar em quais grupos, eu vou comer 1 hora e meia, quais grupos. Então também tem isso, que você vai aproveitar. Às vezes você come qualquer coisa num tempo que não tá certo, né? E aí você acaba não aproveitando disso no seu treino.
Sim, sim. Deixa eu ver aqui se alguém mandou alguma pergunta solta aqui no chat. A Martina Pereira pediu, dá umas dicas de pré-treino. Tá. Acho que isso acaba fugindo um pouquinho, É, né? né? Depois a gente pode fazer uma nova com dicas de pré e pós-treino. Mas assim, se a Eu, gente pensar em pré-treino, foque em carboidratos muito mais do que em proteínas. Então, carboidratos e fontes de gordura boas são as melhores opções. Pós-treino, carboidrato e proteína. Aí, nesse momento, a proteína é importante. no pós-treino, né? Isso, muito mais no pós do que no pré. E o carboidrato no pré é bem importante porque é ele que vai te dar energia. Fonte de energia, isso. Vou abrir aqui a caixinha para ver o que eles mandaram, ó. Eu acho que isso aqui a gente já respondeu já. Como perder gordura sem perder massa corporal. Isso daqui é um processo lento aí. É. E aí, sem perder a massa magra, é você tendo estímulo, né? Então, tendo um treino junto pra que não tenha essa perda de massa muscular. Isso, focar no treino de musculação, porque daí você vai fazendo essa substituição, vai ganhando a massa muscular ao mesmo tempo que você perde gordura. É possível fazer essas duas coisas, mas não de uma forma tão expressiva, né? Sim, Tem como você fazer de forma separada e tem como você fazer isso junto, mas de uma forma mais lenta e aos pouquinhos. Conforme você vai perdendo, você vai ganhando e sim. assim por E mesmo que diante. seja de forma expressiva, então, se a gente fica num déficit mais expressivo, o treino é importante para preservar essa massa muscular. Então, pode ser que você não ganhe, mas vai te ajudar a não perder. A manter, Também é bom ter. sim. Deixa eu ver aqui. Ah, essa daqui é legal. Aquilo que você falou de, ó, qual porcentagem de gordura é ideal para o corpo da mulher? Então, o que que a gente considera? Se você quer ir para uma estratégia de ganho de massa muscular, então, tá bom, agora eu quero mudar minha estratégia, eu vou para um ganho de massa mais expressivo, eu vou para um superávit calórico, então seria abaixo de 20%. Então, de 20 para menos, aí a gente pode mudar essa estratégia, só que eu gosto muito de ver os quilos de gordura. Então, quanto que você Uhum, tem de quilos de gordura? Tá numa quantidade legal pra gente também já ir pra isso? Não só focar no percentual de gordura. uhum. Então, alinhar esses dois tópicos. E aí, se a gente pensa no que seria considerado saudável, seria até 26%. Então, mais do que Até isso já passa assim. e para menos seria quanto o mínimo de O gordura para mínimo. mulher assim? Para a mulher, o mínimo seria uns 15%. Por quê? Ah, Isso daí já fica meio variável. Algumas pessoas com 15%, algumas mulheres com 15% começam a ter dificuldade na produção de hormônios, afetar a menstruação. Então, quando chega nos 15%, a gente precisa ir dando uma analisada nessa parte hormonal. e Então, aos isso acaba pouquinhos, né? variando um pouquinho. Uhum, sim. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. É possível ganhar massa fazendo exercício só com o peso do corpo? Sim. É. Se você Sim, eu tiver um consegui. ambiente propício, também é. Mas temos um exemplo aí. Sim, gente, super possível, super possível. É. Aí, o que que você Também pode tem, fazer? Aumentar a repetição. você tem que se questionar o quanto que é que você quer, né? Porque também tem aquela galera espertinha que vem querendo o corpo da Graciane Barbosa treinando com o peso do corpo. Aí não dá, né, gente? A É. gente Tem tem que que ver o saber que é viável, né? quanto Tanto de massa que você quer, né? o que você quer ganhar, o seu biotipo, né? Então, qual é o seu biotipo? E aí, disso, você se basear num corpo e falar, não, quero chegar lá. Se você quer chegar lá, você tem que saber o caminho até chegar lá. Mas você pode, nesse caso, fazendo só com o peso do corpo, aumentar a repetição. Então, aí isso também já Uhum, ajuda. sim. Deixa eu ver aqui.
Vou selecionar da Karina de novo. Aqui. Estou num déficit onde preciso comer 1.300 calorias por dia. Como dividir isso? Difícil essa pergunta, hein? É, É muito muito geral. complicado. É É. muito complicado falar assim, porque não tem como a gente saber como que é. Você consegue fazer quantas refeições ao dia? Quanto Com que a sua você rotina, né? tolera? A sua rotina? O que que você come? São 1.300 Uhum, calorias, mas do quê? Então, assim, falando assim por cima, é muito difícil de saber como fazer essa divisão. Mas você consegue fazer essa estratégia de 1.300, não é uma estratégia com tantas calorias. Então dá uhum. para você fazer menos refeições. Agora, uma estratégia com muitas calorias, então acima de 2.000, aí já tem que fracionar mais. Porque aí a gente Sim, já consegue ter menos volume e garantir que o paciente vai comer aquilo que está proposto, né? uhum, sim. Então aí essa é E uma estratégia boa também para quem está fazendo um déficit assim baixinho é escolher bem, né, os alimentos, tipo assim, escolher alimentos que te dão saciedade, que você assim, veja ali o seu prato mais cheio para te dar aquela sensação de, né, de que você está comendo bastante. focar Mas sempre essa, nos menos calóricos para você ter um volume maior. Então aquilo enche uhum, os olhos e aí você consegue comer mais e ficar mais satisfeito. Porque às vezes vai focar nos que são mais calóricos e aí vai ficar uma porção pequena e isso até acaba desanimando, né? sim. Bom, eu acho que as outras perguntas é mais o que a gente já falou aqui, que a gente já respondeu. Acho que o pessoal foi É, mandando no começo da live. E aí eu acho que a gente já respondeu tudo. Eu acho que é isso. eu acho que a gente Deixa eu ver. conseguiu falar bem assim, sobre isso, até o que a gente tinha visto da caixinha de perguntas antes também, a gente acabou respondendo bastante, né? Acho que deu Sim. para responder bem. Aqui. É isso, gente. Eu acho que essa foi a live. Eu queria mesmo que fosse assim uma live mais direta, né? Porque a outra live que a gente fez, a gente abordou muita coisa, né? Ela até ficou bem longa. A gente meio que deu um geralzão, assim. Inclusive, se vocês Foi. quiserem assistir essa live, também tá salva no meu perfil. Eu vou Sim. salvar essa live aqui também para vocês assistirem depois. E a ideia é essa mesmo, falar sobre a falsa magra. E não tem segredo, gente. É um trabalho ali de formiguinha, né? Depende de Trocando você, a composição corporal, né? Não depende de focar só na você, balança. sim, pegar firme nos treinos de força, porque o seu foco é o ganho de massa, mas também é a perda de gordura. Então, foca nos treinos de musculação e siga a dieta que o seu resultado vai vir. Tenho Vai. certeza disso. Não tem como não vir. Se tá fazendo Isso, certo, ele não vem. Só persistir que é, vem. não tem. E aqui, ó, chegou uma aqui que eu acho que é boa de eu colocar só pra gente respondê-la agora pra encerrar a live. Peraí. Essa é a última dos comentários Aqui, que ó. é boa, hein? Os parâmetros de avaliação online que eu uso são as fotos. Então, eu mando uma lâmina de como fazer as fotos online e como fazer as medidas por meio da fita. Então, a gente pega peso, altura. Se o paciente tem aquelas fitas de costura mesmo, básica, eu Uhum. ensino a fazer as principais circunferências e a foto. O que eu mais considero é a questão da foto, porque é onde a gente mais consegue ver o resultado de composição mesmo. Porque na circunferência a gente tem um aumento, a gente pega músculo e gordura. Então, se o paciente aumentou a gordura ou aumentou a massa muscular, pode já, né, mudar. Então, não é uma coisa tão específica. E aí, se a gente pega a foto, a gente consegue ver mais essa questão do corpo mesmo, como foi mudando. Então, o que eu mais avalio é a foto, mas a gente consegue ter todos esses parâmetros. Isso. E é bem completinha a consulta online da Nath. É possível fazer todas essas medidas, então não se Sim. preocupem se vocês têm vontade de fazer a consulta online com ela. É bem É fácil de fazer as medidas e com o que tem em casa. Então, bem prático. isso. E aí, teve uma pessoa que perguntou aqui. A Tati perguntou,
perguntou se você pode abrir o valor da consulta. Só que assim, gente, essa live vai ficar salva no meu perfil, então eu não acho legal É. a gente falar de valores aqui. Mas não tenham receio de mandar uma mensagem para a Nath Sim. para perguntar valores sem medo, gente. Mandem mensagem para ela, que daí ela passa tudo isso para É. vocês certinho, já aproveita e explica como que funciona a consulta dela mais detalhadamente. Então, não tenho medo de mandar mensagem para ela. Pode mandar aqui no Instagram, pode chamar no WhatsApp. É. E aí eu explico direitinho como que funciona, tudo que tá incluso. E aí eu falo os valores no particular. Isso, sem compromisso, orçamento sem É, compromisso. tranquilo. Eu sei que fica esse receio, né? Mas podem Sou mandar super mensagem. boazinha, juro. Isso, deixa eu ver aqui. Você falou que tinha aqui, ó. Qual a dica de ouro para falsa magra? Era essa que você tinha falado? Essa foi boa. Então, assim, acho que pra gente fechar, a dica de ouro é você ter uma alimentação bem equilibrada. Então, tentar buscar um acompanhamento com uma nutricionista para alinhar bem como está a sua alimentação, alinhar bem como que está a sua composição corporal e ter treino, porque aí você consegue diminuir essa massa de gordura e aumentando a massa muscular, e aí você tem um ambiente todo propício para isso. Eu acho que essa é a maior dica, né? Isso, a maior dica. Deixa eu ver aqui. Ó, a GMC Santos perguntou sobre a bioimpedância, né? Que se é possível na consulta online. Aí ela falou: é possível ela instruir e fazer na minha cidade? Acho que é tipo assim, para ela fazer na cidade dela e te mandar. Pode, tem pacientes que fazem a bioimpedância em algum lugar que fica próximo à casa, e aí eu só peço para fazer um pouco antes da consulta, para na consulta já ter o resultado, que aí a gente consegue discutir mais. As fotos, medidas, pode até fazer depois e me mandar, eu até explico melhor na consulta, mas quando é a bioimpedância, eu prefiro que faz antes, para na consulta a gente já discutir sobre isso. Então é possível. É sim. Bom, gente, é isso. Vamos finalizar a live, então. É, Obrigada a todas vocês que participaram, eu adorei. Achei muito eu legal, também. muito, Foi muito muito um assunto boa. assim que é muito interessante para mim. Se desse, Esse a gente ficaria negócio, aqui horas falando, né? Porque tem muita coisa sim, para falar. É uma sim, coisa que a Thali viveu muito comigo isso, né? Então, nesse processo que a gente tá desse um ano e pouquinho juntas, a gente foi construindo, foi mudando isso. Então, daria pra gente falar muito mais aqui sobre isso. A gente deu uma pincelada, acabou até indo para outros assuntos, né? Que a gente sim, sempre sim. vai, porque tudo liga, né? Uma coisa com a É, outra. tá tudo ligado, né? É, Mas aí mas foi depois a gente muito pode bom. fazer outras lives assim mais específicas. A gente pode Isso. abordar essa questão de suplementação, né? Tem muitas meninas que são vegetarianas também, que perguntam sobre essa questão Sim. de carboidrato, proteína. Então a gente pode fazer depois e também a nossa live sobre emagrecimento, né? Para quem quer emagrecer, a gente também pode combinar aí também. Isso aí, vão mandando as dicas de temas que vocês querem, que a gente vai combinando e vai fazendo as lives falando um pouquinho de tudo. E obrigada pelo convite, Thali, foi Obrigada. muito bom. É sempre muito bom. É, Obrigada a você, Nath. obrigada eu. Maravilhosa. Erra nunca, gente. Como pode? Melhor Nutri. Ó, Tati, obrigada também. Amanda, todo mundo. Gente, um beijo. Vou deixar salva a Beijo, live para vocês gente. poderem assistir, reassistir, mandar para alguém. Com Isso, certeza deve ter gente que não conseguiu assistir, então vai assistir depois. E é isso, gente. isso aí. Um beijo Obrigada. Beijo para e todo mundo. até daqui a pouco. Até, tchau. Tchau.